Tem um assunto muito chato pra falar com vocês. Mas muito sério também. Eu recebi alguns directs de pessoas me perguntando questões sobre como burlar o acesso dos seus advogados nos sistemas do INSS. Perguntando de processo administrativo, de senha, de CPF, de autorização própria, dos outros sites oficiais que tem para resolver as pendências. Enfim, gente. Tudo isso pode ser feito. Mas eu vou te dizer bem a verdade. Por que você contratou esse advogado? Se você quer burlar o acesso do seu advogado, aonde ele vai te dar o seu direito para receber o seu benefício. Sabe? Não foi um direct, foram vários. De pessoas questionando esse trabalho de nós, advogados previdenciários. Mas o advogado precisa ter assim, precisa, gente. Mas não tem outros caminhos, não tem autorização específica? Tem. Mas eu, por exemplo, não trabalho assim. Se o cliente, no primeiro momento, o cliente não confia em mim, ele procura outro advogado, tem vários. Que mais tem colega por aí precisando de trabalho, gente. Se no primeiro momento eu sentir que aquele cliente vai me dar problema e vai burlar o meu trabalho para dar o benefício para ele mesmo, gente, eu demito aquele cliente antes dele ser cliente. Entendeu? Se eu prestei a consultoria que eu resolvi o problema, eu cobro a consulta. Se for um atendimento prévio ali, tchau e benção. Sabe, gente? A gente precisa se respeitar. Da mesma forma que tem que existir esse respeito do advogado com o cliente também. De deixar o cliente ciente da situação do seu processo. De deixar o cliente ciente de o que vai acontecer ali. Eu sei que tem muitas falhas dentro da profissão. Eu não tô aqui defendendo ninguém. Eu só tô dizendo que tem que existir confiança. No primeiro atendimento, a gente já sabe se aquela pessoa, gente, vai ser legal ou não vai. Tá. Eu tô há quase 10 anos nisso. Aliás, trabalhando com o público, eu trabalho desde 2010. 16 anos. Eu sei quando o cliente vai me dar problema ou não vai. E neste momento, eu assumo o risco ou não. Eu sempre sei. E acredite, até hoje eu nunca estive errada. Nunca. Gente, são 16 anos com atendimento ao público. Claro que eu parei alguns anos ali por conta das crianças, enfim, mas segui tendo meus processos. Mas assim, eu conheço. E da mesma forma, gente, o cliente sabe quando o advogado quando não bateu sabe, a confiança ali. Tu sabe quando a pessoa tá mentindo ou não sabe. Sabe, gente? Então, assim, se você consultou com um advogado, ou prestou o primeiro, ou fez o primeiro atendimento lá no escritório dele, ou online, e aquele advogado, meu colega, não te passou confiança, vai embora, não assina a procuração e contrato. Outra coisa, leia a procuração e o contrato. Eu, no meu escritório, tenho uma procuração e um contrato, que são os documentos mais importantes que eu estou falando aqui. Tem outros documentos que precisam ser assinados. Mas a procuração e o contrato são fundamentais. E nessa procuração e nesse contrato, eu grifo as partes importantes em que o cliente precisa ler. E eu falo, se for online, eu falo, no documento que eu tô te mandando, lá na linha tal, você vai ler. E a pessoa vai ler, gente. Tá? Ela vai ler aquilo ali. Ela tem que ter acesso àquilo ali. E ela vai ficar com uma cópia daquilo ali. Pra ela saber. Então, tem que existir essa confiança. Você não tem como trabalhar se você não confia no seu cliente e vice-versa se você não confia no seu advogado. Tá? Então, assim, antes de assinar o documento de procuração e contrato, vê se você confiou nessa pessoa. Tá? Agora, depois que você faz isso, depois que você contrata o advogado, gente, você tem que confiar, você tem que entregar todos os dados que o advogado pedir pra você em relação ao seu processo. Sabe? Mas eu quero limitar o advogado à senha do INSS, mas eu quero limitar o advogado a algumas coisas ali no INSS. Não, você não vai limitar o seu advogado a nada. Pelo menos você não vai limitar a nada. Porque se você limitar, eu não quero, eu demito você como meu cliente. Sabe, gente?
confiança no seu advogado. Não tá dando certo. Tchau e benção, mas você vai pagar o seu advogado, porque você tem um contrato de honorários com ele, sabe? Eu sempre digo, gente, quando aparece alguém que quer trazer pra mim processo em andamento, eu não gosto de pegar. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né? Eu não gosto de pegar, tá? Geralmente eu refaço todo o processo de novo, do meu jeito. Mas isso aí sou eu. Quando vem alguém pra mim, eu sempre falo. Antes disso, você vai lá e acerta seus honorários com o advogado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, você acerta com ele quanto que ele vai te cobrar pra quando sair você pagar ele. Porque o trabalho que ele fez, você vai ter que pagar, gente. Ninguém trabalha de graça. Eu não sei por que cargas d'água as pessoas colocaram nas suas cabeças que o advogado tem que trabalhar de graça. Você vai no médico e paga consulta para ele dar paracetamol para você e dipirona lá. Você vai Você tem um AVC, você vai o quê? No neurologista. Aí não, advogado, eu vou em qualquer advogado. Não tô dizendo que os colegas não têm competência para isso, não é isso. Tô dizendo que o especialista é melhor. E todo mundo sabe disso. Porque ele estuda aquela área, ou 2 ou 3 áreas no máximo, que tecnicamente estão interligadas entre si também. Sabe? Então vamos ter confiança nos seus advogados e consciência disso também. Sabe? Eu não sou literalmente a melhor pessoa para vocês mandarem mensagem perguntando como que vocês fazem para burlar o acesso dos colegas aos documentos de vocês, gente. Porque eu jamais vou ensinar isso. Ah, mas como assim? Não. Confiança. Não tá gostando, sai. Sai, gente, por favor. Porque, assim, a gente trabalha muito. Sabe? E a pior coisa que pode existir pra mim, como advogada, é um cliente, além de não me pagar quando os que não querem pagar, né? Que eles vão pagar. Mas se eles não quiserem pagar, isso é terrível. Mas além disso, ele querer burlar o meu acesso aos dados dele, que eu preciso. Você já imaginou? Pensa bem. Ó, temos outros canais de acesso, beleza. Aí eu tô com prazo pra cumprir. Eu nunca deixo prazo pro último dia, mas e se acontecer? E se a gente ficar doente? Se eu tiver que fazer uma viagem de urgência? Deixei aquele prazo pro último dia lá. Tem até a meia-noite pra cumprir. Beleza. Aí todos os outros canais de acesso estão em pane. Mas o canal de acesso, que é o INSS do cliente, está funcionando. E o cliente não atende aquele telefone. Ou são 11 horas da noite, eu tenho 1 hora para resolver o meu problema. Isso pode acontecer, tá? Faltou luz na cidade. Ah, mas é só informar o juiz que ele dá mais prazo. Será? E se ele não der? Outra coisa. Aí eu preciso do documento que tá lá no INSS da criança lá. Gente, e o cliente não atende. E eu perder o prazo. Mesmo que óbvio que eu vou informar o juiz porque eu tenho competência do que eu tô fazendo. Mas isso não quer dizer que o juiz vai me dar mais prazo. Aí, se eu perder o prazo e por aquele motivo o cliente tiver qualquer prejuízo nesse processo, ele vai culpar ele próprio ou o advogado? Tá, gente? Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para vocês mandarem esse tipo de mensagem, tá? Não vou ensinar ninguém a fazer isso. E eu não acho correto isso, tá? Sinceramente, não me mandem esse tipo de mensagem. Eu sou educada, eu respondo todo mundo. Mas eu falo nas mensagens exatamente o que eu tô falando aqui, tá? Tem que existir confiança. A pessoa sabe se ela vai confiar ou não naquele advogado. O advogado sabe se aquele cliente vai dar problema pra pagar ou não vai. A gente sabe. Olha, eu tenho uma amiga que tá começando na advocacia agora, muito querida, eu sempre falo pra ela, cliente tal, vai dar problema. Por quê? Não tô falando dos clientes em si, eu tô falando aqueles clientes meio que tipo assim, sabe? Aquelas coisas normais da vida, do dia a dia, sabe? Cliente que pede isso, cliente que pede aquilo, sabe? Eu acho que tem que existir a transparência. Eu acho que tem que existir o contato. Eu acho não, tem que existir a transparência e o contato. Os meus clientes, eles têm o meu telefone e eles me mandam mensagem às vezes 10 horas da noite. Eles têm tanto o telefone principal como o telefone de contato do administrativo. Qualquer um dos 2 números. O administrativo realmente não vai responder, gente, porque daí não sou eu, né? Mas o meu telefone eu respondo. Sempre. Eu sempre respondo. Então não tem justificativa pra isso aí, tá? Confiem nos advogados de vocês, tá? Não burlem o trabalho do profissional que tá ajudando você.